textos, porque o texto vai nos mostrar o porquê de um acontecimento que aconteceu no capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Eu quero pregar esta noite usando este tema, o porquê da tempestade. Diga a pessoa que está ao seu lado, aquela tempestade. De Marcos capítulo 4, que você já leu várias vezes. Ela tinha um porquê, e nós vamos entender esta noite. É uma palavra revelada. Fiquem atentos, meus amados. Jesus, ele chama os seus discípulos para que eles atravessassem o mar da Galileia. O mar da Galileia, ele tinha 21 quilômetros de comprimento, com 11 quilômetros de largura. Aquele mar da Galileia, em alguns lugares, a sua profundidade máxima poderia chegar a 50 metros de profundidade, 216 metros acima do nível do mar. Marcos 4:35 é chamado de mar da Galileia. Mas se você pegar a sua Bíblia e ler em Lucas capítulo 5, versículo 1, ele é chamado de mar de Genesaré. Se você pegar e ler em João capítulo 6, verso 1, é chamado de mar de Tiberíades. Mas é o mesmo mar. Verdade é que não era um mar, era um grande lago, era um grande rio. Ali, meus irmãos, era costumeiro até mesmo 300 barcos estarem naquele mar, segundo o historiador Flávio Joséfo. Era uma grande fonte de pesca. Os homens da pesca da época, eles eram costumeiros a pegar os seus barcos e irem até o mar da Galileia. Quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus, ele tinha um objetivo, ele tinha um foco. Ele não chamou os seus discípulos para eles pescarem de maneira nenhuma, porque Jesus já tinha mudado o ofício daqueles homens, de pescador de peixes para pescadores de almas. Qual era então o objetivo, compreendedor? Nós vamos entender no capítulo de número 5 de Marcos. Capítulo de número 5 de Marcos fala-nos acerca da história de um homem que foi oprimido por uma legião de demônios. Uma legião de demônios são 6.000 demônios aproximadamente. Então vamos entender uma coisa: se 100 demônios, se 10 demônios já conseguem destruir uma vida, imaginemos nós 6.000 demônios dentro do mesmo corpo. A situação daquele homem era negra, era uma situação entenebrecida. Aquele homem se tornou violento, se tornou ignorante. Aquele homem, ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, ele tinha os seus filhos, mas as pessoas que moravam em volta daquele homem pegaram ele, vendo que ele estava mudado, vendo que ele estava transformado e para pior, e tentaram de tudo. Eu tenho certeza que levaram até os espíritas da época, mas eles não puderam fazer nada. Sabendo que não podiam fazer nada, pegaram ele, talvez levaram para o hospício, mas ele era um indivíduo perigoso. Talvez arranca ele do hospício e leva para as penitenciárias da época, mas ele tinha tanta força, era uma força sobre-humana, que ele podia entortar a grade de uma cadeia. Verdade que o texto diz que ele quebrava grilhões, ele despedaçava correntes. A situação daquele homem, pela ótica humana, era insolúvel. Pela probabilidade humana, para ele não tinha jeito, para ele não tinha solução. Mas escute isso: existe um Cristo que é Rei, que é Deus, que é Senhor, que é todo poderoso para todo sempre. Aquilo que o homem não faz, ele pode fazer, porque ele tem este poder. Quem acredita, levanta a mão para glorificar a ele. As pessoas disseram assim: vamos pegar este elemento e vamos jogar ele no cemitério e deixar morrer lá mesmo. E pegaram ele e jogaram no cemitério de Gadara. Aquele homem, igreja, ele comia carne humana em estado de decomposição. Isso é carne podre. Ele abria as catapultas, ou melhor, abria as tumbas, e ele pegava a carne dos homens que estavam mortos e ele começava a comer. Mas ali não era ele, irmãos. Os demônios faziam isso, porque os demônios tomaram a sua mente.
Quando uma pessoa está possessa, entendam isso, existe a possessão plena, quando o demônio toma conta não só do corpo, como também na mente. Nem toda pessoa que fala de forma perfeita, que se comporta de forma perfeita, pessoa que te conhece, que conversa contigo, não significa que ela não está com o demônio. Verdade é que muitos que estão oprimidos, o demônio não toma de conta da mente. Quando ele toma de conta da mente, aí a voz muda, as ações mudam, se tornam pessoas violentas e pessoas agressivas. Mas eu compreendo pelo poder da palavra do Senhor. Eu sei que toda opressão ela vem da parte do diabo, porque ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. A palavra diz que ele se manifestou para tentar destruir a raça humana, mas a mesma Bíblia vai dizer de forma categórica que para isso se manifestou Cristo, para desfazer as obras de Satanás. Todo o projeto armado por ele, Cristo ele pode destruir, ele pode desfazer, porque ele é Senhor, porque ele é Deus para todo sempre. Quando se reconhece aqui esta noite que Jesus é mais forte do que o diabo e do que todo o inferno, então levanta a tua mão, gente, abra a tua boca para glorificar ele. Jesus como Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Como Deus, escutem isso. Então, como Deus, ele estava vendo tudo. Ele viu quando a família foi destruída daquele homem. Ele viu quando as pessoas falavam assim para ele: não tem jeito, joga ele para lá. Jesus viu tudo. E ele chama os seus discípulos para eles atravessarem o mar da Galileia. Os discípulos talvez perguntaram: Senhor, qual é o motivo de atravessarmos o mar da Galileia, Senhor? Nós vamos para onde? E Jesus responde: nós vamos para Gadara. Gadara? Gadara é uma terra de um povo pagão, Senhor, de um povo ímpio. Eles não são descendentes do nosso pai Abraão. E para piorar as circunstâncias, Jesus, eles trabalham com a criação de porcos. E para nós eles são imundos, Senhor. Mas Jesus disse: não se preocupem, eu tenho uma obra para fazer naquele lugar. Senhor, mas não é um povo nosso, Senhor. Imagine Jesus respondendo: para mim não existe acepção de pessoa. Escute isso. Você também era um gadareno, você também era um gentio, porque eu entendo que nenhum dos que estão aqui presentes nasceram em Jerusalém, não tem um pai judeu, mas mesmo assim Jesus te alcançou através da palavra, e hoje estamos aqui. Talvez muitos eram rejeitados, pisoteados, talvez olhando a sociedade não dava nada para vocês, talvez não gostavam de vocês, mas aquele que está assentado em modo sublime trono, ele te escolheu e te arrancou de um chaco de lodo, ele te banhou com sangue, e hoje você é transformado para a glória dele, pastor João. É o amor, meus irmãos, que é inigualável, insomável, é o amor de Cristo. Mas quando Jesus quer fazer algo bom, Satanás quer fazer algo ruim. Aí estão eles dentro daquele barco, o mistério e a revelação. Aí o barco vai em direção até Gadara. Eu não sei se foi no começo não foi não. Foi no meio ou perto da chegada. Eu sei que o barco está indo. E quando o barco vai indo, de repente, levanta-se uma grande tempestade. Barco indo para cá. E a tempestade vinha de cá para lá. E soprava. E Jesus estava na ponta do vento. O objetivo daquela tempestade é impedir que o barco chegasse até Gadara. Eu vou te dizer o porquê, meus irmãos. Quando isso acontece, escutem isso, eu não duvido, porque Deus revela no meu coração que aquela tempestade, ela não veio simplesmente da obra do acaso, de maneira nenhuma. Aquela tempestade, ela veio do próprio coração de Lucifer, do próprio diabo, mas passou anônima. Satanás, ele não pode mandar um vento. Se pode, meus irmãos, vamos meditar na palavra. Diz a palavra em Jó, no capítulo 1, e quando Jó perde seus filhos, assim foi dado o recado para Jó: estavam os teus filhos comendo na casa do primogênito, e veio um forte vento, um vento mandado pelo diabo, e bateu
os 4 cantos da casa, e a casa caiu, e os teus filhos morreram. Quem recebeu ordem para matar os filhos de Jó foi Satanás, e ele usou o vento como instrumento para matar os filhos de Jó. Escuta isso, mas embora ele mantendo aquele vento, diz a palavra em Salmos, de número 89, e verso 9: tu dominas o ímpeto do mar, e quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Isso fala acerca de Cristo, nosso Senhor, igreja. Que glória! Salmo 93, verso 3 e 4 está dizendo: os rios se levantam, ó Deus. O salmista diz: os rios se levantam, levantam o seu ímpeto, eles levantam as suas ondas. Mas no verso 4 ele vai dizer: mas o Senhor nas alturas, ele é mais forte, ele é mais poderoso do que o vento e do que as tempestades. Escuta isso, servo e serva do Senhor. Estamos em um barco, sim, mas não estamos sozinhos. Quem está nesse barco é Jesus, o nosso Senhor. Estamos travando uma batalha espiritual, mas nosso exército não está disperso. O general é Jesus Cristo, nosso Senhor. Está